nosso segundo bloco e quero desde já agradecer a presença e participação de todos os internautas no nosso programa. Continuando nossa entrevista sobre o tema Portaria 2914 e RDC 15, qualidade da água para consumo humano e sua utilização no processamento de produtos para a saúde. A nossa entrevistada é a Maria José. Bom, Maria José, vamos dar continuidade ao nosso segundo bloco. No intervalo, a Maria José me fez aqui algumas colocações para complementar algumas informações. Fique à vontade, Maria José. Sim, nós estávamos falando sobre ar-condicionado, né? Um assunto polêmico, para lá de polêmico, principalmente em áreas hospitalares, né? Estabelecimentos de saúde. Então existe uma norma, a 7256, que está sendo revisada, e ela fala então de projeto e instalações. Como que tem que ser então uma área, a qualidade do ar numa área de isolamento, UTI, centro cirúrgico, CTI, áreas críticas e semicríticas. Então, quanto à temperatura, umidade, velocidade do ar, então tudo isso está contido nessa 7256 e ela está sendo revisada. Foi muito bem lembrado pela Maria José. Assim, a gente tem a oportunidade de conhecer alguns profissionais que participam dessa discussão, né? Sim. Ela contempla também a característica do filtro, né? Qual o tipo de filtro. Então, é uma norma bastante interessante. Ela precisa aprimorar um pouquinho para a central de material e esterilização, Sim. que eu acho que ainda precisa de alguns ajustes, Sim. né? Com questão principalmente a qualidade do filtro. Sim, o sistema de filtração, existem filtros diferentes, tem aí os especialistas que sabem sobre os filtros, que tipo de filtro, qual não existe assim uma micragem, filtro absoluto, então em algumas áreas, né, salas limpas, mas que filtro utilizar? Tomada de ar externo, troca de filtros, qual a periodicidade de troca de filtros, tudo isso os especialistas sabem bem e é preciso atentar bem para esses assuntos no estabelecimento, para o estabelecimento de saúde. Então ela está sendo atualizada, é um grupo aberto, que eu saiba. Sim. As discussões são organizadas pela ABNT, então fica aqui mais uma informação, quem tiver interesse, procure a ABNT e se engaje aí nesse grupo para tentar atualizar e principalmente as colegas que trabalham em central de material e esterilização, se a gente não está presente, as coisas realmente não acontecem. Exatamente, né? Então a pessoa precisa entender, né, participar desses grupos que entendem como funciona uma CME para poder ajudar, porque senão o grupo participa o que? Arquiteto, engenheiros, né, mecânicos, e precisa ter realmente alguém da área, né? Participando alguém da área que nos auxilie a nos auxiliar em termos aí uma norma que contemple não só a central de material, mas centro cirúrgico, que ela se adeque melhor ainda para que nós tenhamos uma condição ambiental mais propícia, né? Sim, porque é multidisciplinar. Então não é assim só para engenheiro, só para arquiteto. Todo mundo tem que participar, o microbiologista também tem que participar, né? O microbiologista, o enfermeiro, o pessoal que trabalha no CME, é multidisciplinar e é muito importante doar parte do seu tempo, né, colaborando para contribuir. Bom, gente, obrigada pela lembrança, realmente a NBR 7256 tenha passado meio despercebida por mim. Então vamos lá, Maria José, continuando, a RDC 15, no artigo 68, diz que o enxágue dos produtos para a saúde deve ser realizado com água que atenda aos padrões de potabilidade definidos em normatização específica, que eu entendo essa normatização específica como a Portaria 2914, né? E que este enxágue final de produtos críticos, como implantes ortopédicos, materiais oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurocirurgias, deve ser realizada com a água purificada. Sim. Então eu te pergunto, nós podemos realizar o enxágue com água potável nos itens que não são críticos, certo? Certo, perfeito. E nos itens críticos nós vamos enxaguar com a água purificada. Para o enfermeiro, água purificada é a água utilizada
para injeção, para a área de medicamentos, para a indústria farmacêutica, né? Então, o que seria, na realidade, essa água purificada? Com certeza uma água tratada, né? Então, comente um pouquinho sobre essa definição de água purificada e a sua aplicação na central de material, conforme preconiza a RDC 15. Veja bem, a água potável, que diz a portaria 2914, ela pode ser utilizada para lavagem de instrumentais, não é? Só que ela precisa ser controlada, tanto microbiologicamente como em relação ao físico-químico. Ela não pode ter uma quantidade de bactérias que vá ficar aderida à superfície desses instrumentais. Principalmente os críticos, né? Principalmente os críticos. Então, como você citou, para oftalmológicos, implantes, cirurgias cardíacas, né? Aí fala da água purificada. A água, não confundir a água purificada com a água que se utiliza para injetáveis, né? Então, é uma água ultra purificada, essa para injetáveis. Ela é livre de tudo. Então, livre inclusive de pirogênio. Pirogênio vem de onde? Vem da bactéria. A bactéria, se ela estiver na água, a bactéria é gram-negativa. Se ela morrer, vai acontecer o quê? Ela vai romper a parede celular, vai liberar a substância tóxica que nós chamamos de pirogênio, né? Então, não pode ter. Agora, essa água purificada pode ser água deionizada. Pode ter um deionizador. Exatamente. Essas são as questões Sim. que às vezes nos faltam para entendimento. Então, essa purificada se traduz como uma água destilada, que são processos mais simples, mais baratos. Então, você pode utilizar uma água destilada. Ela também tem que ser controlada? Sim. Você periodicamente, né? Você vai analisar essa água para ver se ela se encontra dentro dos padrões, para poder atender a CME. Tem cloreto, tem carbonato, não tem, não é? O que ela tem de dureza total que vai estragar o instrumental? Então ela tem que ser controlada também. Não pode ter os mesmos parâmetros da portaria 2914, que atende para potabilidade. Para nosso consumo. Sim, não necessariamente uma boa água para mim ou para o meu estômago, né? Não vai ser a melhor água para eu processar o meu instrumental, um implante ortopédico, por exemplo. Exatamente, porque o instrumental, a gente sabe que existe uma variedade, né, de ligas metálicas, não é mesmo? Então, nem sei falar sobre as ligas metálicas, mas eu sei que existe de boa qualidade, instrumental de péssima qualidade. Isso é uma realidade, não é? Uma realidade. Então, se tiver, por exemplo, vai lavar um instrumental crítico, que é utilizado numa neurocirurgia com água potável, ele pode ficar manchado, pode ocorrer o quê? Corrosão. Você pode não utilizar aquele instrumental. Não é? Então, agora, você falou que esses processos, como uma água destilada, é uma água que demanda um recurso menor. E a osmose reversa? A osmose reversa já é uma água... o processo é mais caro, então você tem um equipamento mais caro. Você tem uma água, você tem uma rapidez no processamento dessa água de osmose reversa. A destilada ela já demora mais, você tem uma quantidade menor, mas todas elas, a tendência é diminuir a quantidade de íons que vão realmente afetar esse instrumental. Aí você pode ter deionizada, água destilada, você pode ter a água ultra purificada, que aí você vai ter um gasto enorme num equipamento para uma ultra purificada. Pode utilizar sim. Então, você não pode comprar uma osmose reversa, você compra um destilador, mas você tem que ter uma água de boa qualidade, com uma quantidade menor de íons. Na realidade, todas tratam o componente de partículas iônicas, sim, é isso que essas águas tratam? Sim, né? Tratam diminuindo essa quantidade de componentes iônicos que vão afetar então os instrumentais. Mas você pode comprar uma ultra purificada, tudo bem. Agora, qual a necessidade de manutenção desses recursos tecnológicos, por exemplo, como
uma osmose reversa. Eu tenho a osmose reversa e eu estou livre de qualquer problema? Não está. Nenhum desses sistemas. Existe água, pode existir micro-organismo. Então, se não tiver uma manutenção adequada, uma periodicidade de manutenção, você pode ter contaminações, né? Assim como para água para diálise, não é? Pode aparecer uma quantidade enorme de bactérias, pseudomonas, leveduras tipo cândida. Então, na própria água tratada, da própria água da osmose porque reversa. o sistema foi sendo contaminado, não teve manutenção. Então, 10 anos trabalhando, nunca limpou, nunca teve uma manutenção, pode contaminar, pode formar lá os biofilmes e então causar grandes transtornos. É preciso monitorar. Tá, ok. Bom, já aprendemos aí a diferença da água purificada com a água potável e continuando nessa linha de raciocínio da RDC, a RDC também estabelece que há necessidade de monitorar a qualidade dessa água em termos de dureza da água, pH, íons cloreto, a questão da carga microbiana, como você já citou. Qual é a influência desses itens de mensuração no processamento de produtos para a saúde? E quanto eu teria que dispor, ou eu vou ter que dispor de recurso para monitorar a qualidade da água, porque isso está sendo previsto nesse regulamento técnico. É muito importante, né? O estabelecimento de saúde ter essa visão de que ele tem que ter recursos para essa questão água, porque o pessoal diz assim, isso é despesa, não é receita. Não pode pensar assim. Então você tem que ter preocupação com esses ensaios, com a qualidade da água. Tem que ter, porque isso aí, por detrás de tudo isso, acontece tanta coisa errada, não é mesmo? Então, se você não tem o controle, por exemplo, um mínimo de controle de ensaios microbiológicos e ensaio físico-químico da qualidade da água, como que fica, então, esse estabelecimento quanto à água que é utilizada no CME, água que é utilizada de um modo geral, no sistema de distribuição, não é, para limpeza, para chuveiro, então tem que ser monitorado. E a AME, ela disse que tem que ser mensal. Essa é uma outra questão, porque a RDC 15, ela preconiza que você tem que monitorar periodicamente. Porém, ela não estabelece essa periodicidade. Sim. Então, por exemplo, até ontem eu não fazia este monitoramento na minha instituição. Eu não tenho este histórico de monitoramento que eu vou ter que praticar. Sim. A partir agora, 15 de março, né? Senão eu posso ser autuada. Sim. Se o fiscal da vigilância passar, eu não estou atendendo ao que se preconiza nessa resolução. Então, como que eu faço? Eu não tenho esse histórico. Eu construo esse histórico, mas efetivamente, mensalmente, eu preciso fazer esse monitoramento. Sim, é o mínimo, principalmente na CME. Então, se você não tem esse histórico, como você vai saber? Será que tem muitos íons? Será que está dentro dos padrões de potabilidade? Essa água, que água que eu estou utilizando para a pré-limpeza dos instrumentais, como que está essa água? Então você tem aqui, segundo a RDC 15, ela pede o quê? Que parâmetros? Pouca coisa ela pede, os principais: pH, turbidez, cloretos, cloro residual, cobre, dureza total, ferro e manganês. Tá. São aqueles que podem ser modificados no sistema de distribuição. Certo. Aí você citou, eu também já comentei na pergunta, a dureza da água, que é uma outra questão. Os carbonatos, a gente até tem um pouquinho mais de conhecimento. O carbonato acaba incrustando no instrumental, é aquela camada, aquela poeirinha branca que fica aderida no instrumental, ou após o processo de esterilização, porque também vem no vapor que abastece a caldeira, né? Sim. Então isso daí a gente tem uma noção mais clara. E a dureza da água, que implica inclusive na questão de solubilidade de um agente ou na diluição, seria a água dura e a água tratada. A água tratada é aquela que você citou,
Sim. Da destilada, deionizada. Sim. E a água, essa dureza da água é uma água não tratada. Uma água não tratada. Ela pode apresentar níveis, né, de carbonato de cálcio, outros cloritos, outros elementos químicos que vão afetar o instrumental. Então, a água purificada, ela é isenta, não é totalmente isenta, mas ela tem uma quantidade mínima que não consegue afetar essas ligas metálicas, esses instrumentais. Certo. Então, assim, eu preciso atender ao regulamento técnico da RDC, eu preciso contratar, né, uma empresa que me faça a análise dessa água. Que dica você daria para um profissional, não sei se vai ser da competência do enfermeiro contratar este serviço ou não, mas envolve de alguma forma o enfermeiro, sim, né? Sim. Então, o que é importante eu observar numa empresa que preste serviço de análise de água? Olha, geralmente quem fecha os orçamentos é o pessoal do administrativo, do compras. E compras, ele sempre vê o menor preço. Então é preciso cuidado. Então o enfermeiro tem que estar muito próximo desse compras para orientar o pessoal de compras. Porque o laboratório tem que ser reblado, tem que estar lá no Reblas com seus ensaios acreditados no Reblas. Tem que ter acreditação pelo Inmetro nesses ensaios. Você não acredita o laboratório, você acredita ensaios, né? Esses ensaios precisam ser acreditados, porque senão você não tem segurança nos seus resultados, não sabe que metodologia eles estão utilizando, não existem procedimentos operacionais, né, para o técnico seguir naquele ensaio. Então é preciso realmente prestar atenção, procurar laboratórios reblados e com ensaios acreditados pelo Inmetro. É muito importante que seja bem observada essa questão. Você teria como exemplificar um relatório de análise, só para a gente ter uma ideia, vamos dizer, da cara desse relatório? Tenho sim. Nós fizemos para um hospital municipal ensaios, 5 semanas de ensaios. E aqui, interessante que falando aqui do físico-químico, pH, ele se manteve, né, nas 5 semanas dentro dos padrões. Turbidez também, cloritos também, cobre, dureza total, ferro e manganês. Agora, cloro residual, ele varia. Então, um dia mais frio, por exemplo, você vai ter um cloro residual maior, que vai te isentar da quantidade de micro-organismos. Num dia, por exemplo, muito quente, o cloro no sistema ele se perde também em contato com matéria orgânica. Então aqui, nesse local que a gente analisou, no dia 4/9, 0,02 de cloro residual. Depois do dia 9, ele ficou dentro, 0,20. No dia 16, foi para 0,02 de novo, baixou. Então, assim, pelo que você está comentando, não basta eu fazer uma leitura e por um dia esse parâmetro não estar dentro do padrão, eu já considerar que a minha água não está adequada. Então, o fiscal da vigilância também tem que ter esse conhecimento, sim, né? Porque senão ele faz uma leitura estanque, né? E vai, teoricamente, aplicar uma infração não adequada. É porque é variável. Isso a não ser é sazonal também? Não, a não ser que você coloque, existem sistemas, bombas dosadoras de cloro, que você coloca então na caixa superior, que é a caixa que onde vai demandar mais o cloro. Então, se você coloca uma bomba dosadora de cloro, você consegue controlar os níveis de cloro. Então, você não vai ter esse tipo de problema. Mas nem todo mundo tem essa bomba dosadora de cloro. Então, eu preciso ter o conhecimento suficiente para interpretar um laudo, um resultado, e também não sair, vamos dizer assim, penalizando a instituição sem eu ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do assunto. Então é preciso realmente, como você falou, Ana, construir esse histórico
sabe? Estar sempre atento nos resultados, não é só pegar o resultado e colocar na gaveta. Então você tem que construir, vai colocando no gráfico, pH tanto esse mês, essa semana, a semana passada foi tanto, então vai construindo um histórico e observando o comportamento do sistema como um todo, sistema de distribuição de água. Então a gente tem também, vou falar para você também, Ana, do microbiológico. Certo. Que complementa o estudo, né? Sim, porque só o físico-químico não. Então o microbiológico, nessas 5 semanas, ele também, quanto aos coliformes, fecais e Escherichia coli, ele se manteve ok, não teve nenhum problema. Variou um pouquinho quantidades de bactérias heterotróficas. Sim. Utilizou mais a água, tem menos, né, quantidade, maior vazão, maior utilização, menor quantidade. Se final de semana não utilizou a caixa d'água, aquela caixa, e foi utilizar no CME na outra semana, então você pode ter uma quantidade de bactéria heterotrófica. Observar bem, que deve ser igual, né, menor ou igual a 500 unidades formadoras. Ah, tá. Esse índice é extremamente importante. Sim. Pelo menos é um alerta, né? É um alerta. Passou de 500 UFCs. Quem será que está aí de bactéria heterotrófica? Será que é uma pseudomonas? Será que é uma micobactéria? Quem será? Então é importante observar se começa a ocorrer variação. Foi feita limpeza na caixa d'água? Qual a periodicidade? Será que precisa ser higienizada antes do período pré-estabelecido? Tudo isso tem que ser observado. Bom, Maria José, esse assunto realmente é bastante interessante, é um assunto que está em voga. Eu acredito que as colegas puderam, né, os nossos internautas aproveitaram muito a sua entrevista. Eu quero agradecer primeiramente a você pela sua disponibilidade, por todo o seu conhecimento, e você é uma pessoa que realmente gosta de fazer isso, né? Você gosta de transmitir aquilo Sim. que você sabe de uma maneira muito didática, né? Você sempre é uma pessoa muito didática. Eu queria também agradecer a participação de todos os nossos internautas. Muito obrigada pelas perguntas que foram enviadas. Nós vamos ao longo do tempo responder as perguntas para quem enviou as perguntas que não foram respondidas. Mais uma vez, Maria José, muito obrigada. Você quer deixar o seu contato? Sim. Se vocês quiserem, podem enviar e-mail para mim, mjosé@controlbio.com.br. O telefone é 37217760, DDD 11, São Paulo. E, gente, eu fiquei muito feliz de falar com vocês. Muitíssimo obrigada. Me senti muito honrada com esse convite, Ana. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo encontro. Tchau.